Os teóricos da inteligência cognitiva acreditam que a inteligência é construída conforme o desenvolvimento cognitivo. Alguns deles, como Piaget, pontuam que esse desenvolvimento se dá por meio de estágios. O desenvolvimento é pensado como um processo em que estão presentes a maturação do organismo, o contato com a cultura e as relações sociais que permitem que ocorra a aprendizagem. Porém, não há uma definição certa para desenvolvimento, pois existem diferentes visões de como ele ocorre. Um exemplo é a de Piaget, que defendia uma teoria mais biológica das dimensões humanas, enquanto Vallon defendia uma teoria mais integrada, e Vygotsky, cuja teoria é mais socioconstrutiva. A teoria de Jean Piaget percebe o desenvolvimento por meio de uma lógica linear, sendo os reflexos inatos do bebê o ponto de partida, ou seja, a cognição evolui como uma maneira de adaptação ao meio físico, por meio de interações. Este conceito refere-se à relação entre o pensamento e os objetos, uma vez que a capacidade cognitiva irá construir mentalmente as estruturas capazes de serem aplicadas aos meios. A criança constitui sua inteligência através de sua interação com o mundo, com esquemas mentais que possibilitam apreender a realidade. Piaget via que essa adaptação poderia ocorrer por assimilação e acomodação. A assimilação é quando a criança utiliza um esquema já existente para lidar com um novo objeto ou situação. Por exemplo, uma criança de 2 anos vê uma maçã, mas anteriormente ela apenas conhecia o que era uma laranja. Por ver uma fruta com formato parecido, a criança irá pensar que a maçã é uma laranja. Já a acomodação acontece quando a criança não consegue assimilar a informação em um esquema já existente, então ela precisa alterá-lo ou criar um novo esquema. Continuando com o exemplo anterior, quando a mãe da criança explica que, apesar do formato, aquela é uma fruta diferente, a criança irá reorganizar o seu esquema sobre laranja, sabendo da existência de outras frutas. Ainda segundo Piaget, quando os esquemas existentes de uma criança são capazes de explicar o que ela percebe ao redor, diz-se que ela está em um estado de equilíbrio. No entanto, quando novas informações não podem ser encaixadas em esquema existente, ela entra em um incômodo estado de desequilíbrio. Em seu estudo, o autor identifica 4 estágios de evolução de uma criança: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Durante o estágio sensório-motor, as crianças aprendem sobre o mundo por meio dos seus sentidos e da manipulação de itens no meio. A principal conquista durante esse estágio é a noção de permanência de objeto, ou seja, saber que um objeto ainda existe, mesmo que você não possa vê-lo. No pré-operatório, as crianças desenvolvem a imaginação e a memória. Elas também são capazes de pensamento simbólico. O sujeito nessa fase é egocêntrico devido ao fato de não ter as habilidades de coordenar diferentes pontos de vista, acreditando que o seu próprio é a verdade para todos. No operatório concreto, torna-se possível a coordenação de pontos de vista diferentes com base na lógica, e, como consequência, a criança se torna menos egocêntrica. O operatório formal é o último estágio proposto por Piaget, e sua principal característica é a capacidade de abstração. Por exemplo, o adolescente pode filosofar sobre seus próprios pensamentos e sobre o mundo. O ponto central da teoria formulada por Vygotsky é que as funções psicológicas superiores são de origem sociocultural e emergem de processos psicológicos elementares, de origem biológica, através da interação da criança com membros mais experientes da cultura. Ele concebe o homem como um ser histórico e produto de um conjunto de relações sociais.
O ser humano é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações que acontecem em uma determinada cultura. Para Vygotsky, a vivência em sociedade é essencial para a formação do homem de ser biológico em ser humano. Segundo o psicólogo, a criança nasce dotada apenas de funções psicológicas elementares, como os reflexos, a atenção involuntária, presente em todos os animais mais desenvolvidos. Com o aprendizado cultural, no entanto, parte dessas funções básicas transforma-se em funções psicológicas superiores, como a consciência, o planejamento e a deliberação, características exclusivas do homem. Segundo Vygotsky, a evolução intelectual é caracterizada por saltos qualitativos de um nível de conhecimento para outro. A fim de explicar esse processo, ele desenvolveu alguns conceitos, tendo destaque o conceito de zona de desenvolvimento proximal. O desenvolvimento real é determinado por aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha porque já tem um conhecimento consolidado. O desenvolvimento potencial é determinado por aquilo que a criança ainda não domina, mas é capaz de realizar com auxílio de alguém mais experiente. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o desenvolvimento real e o potencial, que está próximo, mas ainda não foi atingido. Pode ser atingida com um mediador. O mediador é quem ajuda a criança a concretizar um desenvolvimento que ele ainda não atinge sozinho. A mediação simbólica. Os sistemas simbólicos, especialmente a linguagem, funcionam como mediadores, transmitindo o aprendizado e dependendo da maior parte da cultura para existir. A teoria psicogenética de Vallon não compreende o ser humano de forma fragmentária. Ao contrário, vê o indivíduo como uma integração dinâmica entre o orgânico e social, inseparável do mundo, de forma que os campos afetivo, motor e cognitivo se interrelacionam e se influenciam mutuamente, sendo sua separação apenas para fins de descrição do processo. Nesse sentido, o processo de desenvolvimento, isto é, de constituição da vida psíquica, ocorre na integração do orgânico com o ambiente, que em sua teoria é sempre eminentemente social. Como consequência dessa visão, ensina que qualquer atividade humana sempre interfere em todos os campos. Uma atividade motora tem ressonâncias afetivas e cognitivas. Toda a questão afetiva tem ressonâncias motoras e cognitivas. E toda operação cognitiva tem ressonâncias afetivas e motoras. Assim, tais ressonâncias têm um impacto na pessoa que é resultado dela. Dessa forma, o desenvolvimento do sujeito não ocorre de forma linear e contínua, como descrito por Piaget, mas apresenta movimentos que implicam conflitos, integração e alternâncias na preponderância de seus conjuntos funcionais. Entretanto, o teórico em comento destacou-se no estudo da questão da afetividade, relatando ao contrário do defendido por outros teóricos como Piaget, que a afetividade se faz presente durante todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem da pessoa ao longo da vida.